Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor e para estudarmos na escola bíblica dominical, estudarmos a palavra de Deus. É um momento tão gostoso. E é um momento que nós podemos juntos, dar o dízimo do nosso tempo. É verdade. Vamos dizimar o nosso tempo para o Senhor. É a primeira coisa, assim, eu acredito que você está fazendo hoje, abrindo seus olhos, levantando da sua cama, falando com Deus e assistindo a Escola Bíblica Dominical. Não só assistindo, mas você está participando juntamente com a nossa professora que vai estar falando hoje sobre santificação. Que tema gostoso, né? Que tema maravilhoso. Eu te convido para estar hoje, logo mais à noite, às 19 horas, juntamente conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor na The Mission, Recreio, na The Mission, nossa sede em Engenho Novo, e na The Mission Friburgo. Amém? Juntos, numa só fé, num só amor, nós somos mais fortes. Eu gostaria de deixar com você a palavra de Deus no Salmos de número 100, que é: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor de que forma? Com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Amém? E saber que o Senhor é bom. Foi Ele e nenhum nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com júbilo e em seus átrios com louvor, adoração. Amém? É assim que nós nos apresentamos a Deus, com alegria por tudo que Ele fez por nós. Agradeço ao Senhor, eu quero orar juntamente contigo neste momento, agradecendo a Deus a oportunidade, o privilégio de abrirmos os olhos, de estarmos vivos e podermos mais uma vez nos encontrarmos neste momento tão precioso, né? Um momento tão gratificante de estarmos na presença do Senhor. Oremos. Pai querido, louvamos o Teu nome neste momento, nesta manhã, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, juntos, numa só fé, num só amor, numa só comunhão, Senhor, estudando a Tua palavra. Toda vez que estudamos a Tua palavra, nós crescemos mais e mais, Senhor, em fé, em santificação, em amor, e por aí vai, Senhor, no fruto do Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, te agradecemos, Senhor, pelo ministério, te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que, Senhor, com tanto amor tem preparado, Senhor, pastor Ivan, pastora Maria Barbosa, com tanto carinho, com tanto amor, Senhor, e o Senhor continue usando poderosamente a tua filha agora na ministração da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, pastora Maria Barbosa, que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos juntos para nosso momento de estudo da palavra de Deus. Deus te abençoe e até logo mais. Graça e paz, queridos! Que alegria! Voltamos com a nossa EBD online da The Mission para o teu coração. A paz, pastor Ivan, pastora Márcia, pastores e amigos, irmãos, você que está aqui neste momento, Deus tem algo a ministrar no teu coração. E com a ajuda do Espírito Santo, vamos neste momento falar sobre santificação. O tema da nossa aula é santificação e o título é Sendo Santificados. Está pronto para ser santificado. Talvez você pensou aí, santo? Eu? Eu não sou santo. Talvez porque você tenha um conceito errado de santificação. Sabe, ser santo não é ser 100% perfeito. Não? Não. Ser santo é ser 100% empenhado em fazer a vontade de Deus. Aleluia! Você está preparado. Ser santo é ser 100% empenhado em fazer a vontade de Deus. Santo significa separado. Aí, num contexto maior, significa guardado, reservado. Trazendo para o reino espiritual, nós podemos dizer que ser santo é ser reservado para Deus. É ser empenhado para fazer a vontade de Deus. É ser separado daquilo que não agrada a Deus. Então, santificação, na verdade, é um conjunto de ações para guardarem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras
e as nossas atitudes. Você deseja isso para a sua vida? Sabe, eu não estou aqui prometendo a você perfeição, mas eu estou garantindo que se você pedir a Deus e se empenhar para fazer a vontade dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e capacita você e reveste você e a mim para termos poder para vencer o pecado e vivermos para Deus. Eu posso ouvir aleluia? É isso que Deus quer de nós. Vamos começar aqui com a ajuda da nossa querida Nayala? Vamos lá, Naná? 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós descobrimos que Deus deseja que nós sejamos santos. Sejamos santos. Deus quer que nós nos santifiquemos. Então é possível que eu tome atitudes, que eu tome decisões que remetam para a santificação da minha vida. E o que é santificação? É ser 100% empenhado em agradar a Deus. É separar-se daquilo que não agrada a Deus para fazer aquilo que o agrada. Você deseja isso para a sua vida? Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui nessa introdução sobre essa santificação para a gente poder entender a diferença entre santificação e salvação. Muitas vezes nós confundimos isso, então eu preciso fazer aqui uma rápida explicação. Vamos lá? Deus criou o homem à sua imagem. Não é isso que a Bíblia diz? Olha lá, Gênesis, capítulo 1, só quero mostrar aqui para você o que eu estou dizendo. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem. E quando a Bíblia fala sobre imagem de Deus, a Bíblia está se referindo aos atributos de Deus, às qualidades de Deus. Então escute isso. A Bíblia está dizendo que Deus criou o homem composto dos atributos ou das qualidades de Deus. Que atributos? Que qualidades? Vamos lá, explicando mais um pouquinho. Nós conhecemos, já estudamos aqui na escola bíblica, que Deus possui atributos e qualidades. E esses atributos são classificados em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Vou explicar, calma aí. Os atributos não comunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus, que Deus não compartilha com o homem. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência, Deus sabe todas as coisas. Onipotência, Deus pode todas as coisas. E onipresença, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses atributos Deus não transferiu para o homem. Deus não compartilhou com o homem. Mas existem os atributos comunicáveis ou compartilháveis. Por exemplo, justiça, bondade, amor, santidade. E por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que Deus criou o homem à sua imagem no sentido de atributos, ou seja, Deus comunicou ao homem seus atributos. Então Deus comunicou os atributos comunicáveis, bondade, justiça, amor e santidade. Isso é a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a Bíblia está dizendo que Deus criou o homem dotado dos atributos de Deus. Tinha um nível de imagem, de atributos de Deus no homem. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. E quando o homem peca, ele sai do nível da imagem que Deus tinha para ele, de bondade, de justiça, de santidade, de amor, e ele desce desse nível. E é quebrada então a comunhão que ele tinha com Deus, porque ele perde o nível da imagem que Deus havia determinado para eles. Entende isso? Então Deus criou o homem à sua imagem, dotado dos seus atributos compartilháveis, que também são chamados de atributos morais. Deus dota o homem, mas o homem peca. Porque o homem é dotado de livre escolha, então ele escolheu errar. E quando ele peca, ele sai do nível que Deus determinou para ele e desce de nível. E a partir desse momento, Deus elabora um plano para trazer o homem de volta ao nível de imagem de Deus que Deus havia determinado para ele. Aleluia! E que plano é esse?
Deus planejou trazer de volta essa imagem através de Jesus Cristo. Aleluia! Então Jesus vem com uma missão: resgatar, restaurar a imagem que nós tínhamos com Deus antes que o pecado entrasse no mundo. Entende isso? A imagem no sentido de qualidades dos atributos de Deus. E aí Jesus fez isso. E você já sabe, Jesus trouxe na sua missão, na sua vida, esse alvo, esse plano. E o plano de Deus, através de Cristo, foi composto de duas fases. Olha só, estou nessa rápida introdução. Primeira fase do plano de Deus. Vamos lá, Naná, coloca aí para mim. O plano de Deus era composto de duas fases. A primeira fase, salvação. E a segunda fase, santificação. E é o que nós vamos estudar, santificação. Mas para falar de santificação, eu preciso explicar a salvação para que a gente entenda a diferença. Porque muitas vezes nós confundimos isso. E muitas vezes nós estamos falando de salvação achando que estamos falando de santificação e vice-versa, né? Então, até aqui está claro. Escute isso. A primeira fase do plano de Deus foi nos salvar. Salvar de quê? Salvar da morte eterna, salvar do inferno. Essa foi a primeira atitude de Cristo para trazer de volta a imagem de Deus para as nossas vidas. Vamos ver isso? Romanos, capítulo 10. Vamos lá? Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Muito importante que você entenda isso, querido. Primeira coisa, a primeira atitude de Deus foi nos salvar. Vamos lá, ele nos salva, ele nos garante que ficamos livres da morte eterna e do inferno. Ele nos livra da morte e do inferno. Romanos 10, versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, veja isso. Quando você teve um encontro com Cristo, ou quando você tem um encontro com Cristo, e você crê nele e o confessa, a Bíblia diz que instantaneamente você passa a ser salvo. Você crê nisso? Pode dizer aleluia. É instantâneo. Então eu não preciso amarrar uma fita no meu braço. Eu não preciso ficar de joelho no milho. Eu não preciso subir uma escadaria de 300 degraus para alcançar a salvação. Basta que eu creia em Cristo e o confesse. E a Bíblia diz que eu sou salvo. Então a salvação é um ato, é instantâneo. A salvação é instantânea. Basta crer. Ela retira a culpa e a condenação e coloca o perdão de Deus e a reconciliação. Aleluia, eu vou repetir isso. A salvação retira a culpa e a condenação e ela implanta em nós o perdão de Deus e a reconciliação. Você deseja isso para a sua vida? Basta que você crê em Cristo. Você já recebeu isso? Glória a Deus. Essa é a primeira fase do grande plano de Deus para resgatar a imagem de Deus nas nossas vidas. Entende isso? Salvação é um ato. Você não precisa pagar promessa para ser salvo. Você não precisa fazer coisas, empenhar-se para ser salvo, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo. Não vem das obras, mas é dom de Deus. Então, o Senhor nos alcança imediatamente, instantaneamente, quando você crê. Então, a salvação muda a nossa rota. Eu estava na direção do inferno, na morte eterna, e eu fui alcançada por Cristo, e quando eu criei em Cristo, a Bíblia diz que Ele mudou a minha rota, e agora eu estou indo para Ele, estou indo para o céu, e eu passo a viver para Ele. Aleluia! Primeira parte do plano de Deus. Você recebe isso para a sua vida, basta crer em Cristo. E você recebe, é implantado em você a salvação que vem direto de Deus para nós. Aleluia! A Bíblia diz que a salvação é graça. Sabe o que é graça? É tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Aí Deus vai lá e me dá. Porque é graça, porque Ele é Deus, porque Ele faz como Ele quer. Então Ele nos alcança com a salvação instantaneamente. Amém? Agora a segunda parte do plano de Deus, a segunda fase do plano de Deus, não para aí, tem uma segunda fase. A santificação. Essa é diferente da salvação. Você já é salvo.
E quando você é salvo, porque você creu, instantaneamente você se tornou salvo. Então agora você começa uma jornada chamada santificação. Escute isso. Diferente da salvação, a santificação não é um ato. A santificação é um processo. Diga comigo, a santificação não é um ato. A santificação é um processo. Está pronto para passar por ele? Nós vamos aprender, vamos amadurecer, vamos nos santificando diante de Deus. Nós vamos aprender o que é isso. E isso vai fazer com que cada dia eu me empenhe mais a fazer a vontade de Deus. Você está pronto, você deseja isso. É isso que Deus quer. Vamos ver essa segunda fase, que é a santificação. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim a Bíblia, olha. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Escuta aí, ó. A Bíblia está dizendo que eu serei transformado de glória em glória. Glória em glória. Glória em glória. Que é isso? Processo. Nós vamos crescendo. Nós vamos amadurecendo. Isso se chama santificação. Escute. Para eu ir para a segunda fase, que é a santificação, necessariamente, eu tenho que passar pela primeira fase. Não dá para ser santificado se eu não for salvo. Entende isso? Não dá para pular fase. Primeiro eu sou salvo. Eu criei em Jesus. Instantaneamente, um ato, Deus me salva. E agora eu ando num processo, nessa minha jornada. E esse processo chama-se santificação. Você deseja isso para você, querido? Deus tem isso para as nossas vidas. Santificação. E o que seria isso? Essa separação está reservado, está separado, está guardado. Isso significa o quê? Que Deus quando você recebe e começa esse processo diante de Deus, você vai receber de Deus poder para vencer o pecado. Sabe? Há uma guerra espiritual constante. Há uma guerra na nossa carne. E o próprio Paulo, ele menciona isso em uma das suas cartas, quando ele diz: miserável homem que sou, porque o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, existe uma guerra espiritual. E nós só podemos vencer essa guerra com a nossa própria carne, se nós estivermos andando no processo da santificação, desejando buscar a Deus, nos empenhando para fazer a vontade de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, nós faremos. Escute o que eu disse no início. Santificação não é ser 100% perfeito. Santificação, escuta aí, é ser empenhado 100% em agradar a Deus. Você está preparado? É isso que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, entende a diferença? Salvação é um ato. Santificação é um processo. Salvação, bastou eu crer, instantaneamente sou salvo. Santificação, a partir do momento que eu fui salvo, eu começo uma jornada na minha vida. A jornada da santificação. A santificação começou quando eu fui salvo. Ela vai amadurecendo em toda a minha jornada nesse mundo. E ela só termina quando eu for glorificado. Na glorificação, quando eu estiver com Deus. Ali ela se completa. Ali sim, eu serei 100% santo. É isso que a Bíblia diz. Mas é na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos amadurecendo e crescendo. Você crê nisso? Aleluia! Vamos ver as duas vertentes da santificação? Vamos lá? Aleluia! Duas vertentes da santificação. Vamos lá, Naná? Coloca aí para mim. Primeira vertente da santificação. Santificação de Deus para o homem. Então é uma atitude de Deus que inicia em relação ao homem. A santificação de cima para baixo. E é claro que a segunda você já deve ter concluído que vai ser de quê? De baixo para cima. Vamos falar da primeira. A primeira santificação é a santificação de Deus para o homem. Deus me santificando. Você deseja isso? Vamos ver isso. O que a Bíblia fala? Levítico, capítulo 20, versículo 8. É um texto conhecidíssimo aí dos leitores da Bíblia. Vamos lá ver? Levítico, capítulo 20,
versículo 8, diz assim a palavra de Deus, olha, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então eu descubro que Deus partiu na frente para me santificar. Você crê nisso? Lembra lá do plano? Jesus veio para completar isso, iniciou com a salvação e fechou com chave de ouro com a santificação. Escuta isso. A Bíblia está dizendo que Deus nos santifica. Deus toma a iniciativa, Deus toma a atitude de nos santificar, de startar, de iniciar esse processo nas nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. 1 Coríntios, glória a Deus, estamos chegando aqui, já vou achando. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra, ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a Bíblia está mostrando que Deus nos santifica, Ele nos separa, Ele nos prepara para viver para Ele. Ele nos capacita a viver em santificação. Você crê nisso? A capacidade vem de Deus. Veja, santificação não é um esforço absurdo. Não. Santificação parte de Deus para nós e depois de nós para Deus. Então Deus, Ele imprime em nós o desejo de nos santificar, de nos separar, de estarmos diante dele. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Efésios, vamos lá, estamos mostrando na palavra, tá? Efésios, capítulo 3, versículo 16. Deus deseja que você esteja plenamente disposto a andar com ele. Então ele te prepara para isso, ele te capacita para isso. Ele inicia o processo de santificação na sua vida. Olha o que a Bíblia fala, Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe que é corroborado, fortalecido. Deus vem, derrama o fortalecimento sobre você para te ajudar a seguir a jornada da santificação. Você deseja isso? Deus quer que nós nos santifiquemos. Deus quer que nós entendamos que Ele já deu o primeiro passo. E agora nós temos que andar acompanhando o ritmo de Deus nesse processo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele quem nos santifica. Ele toma essa iniciativa. Ele toma a atitude de nos santificar. E quando Ele faz isso, Ele nos reveste de possibilidade de andar com Ele para nos santificarmos. Então ele usa instrumentos para nos santificar, seja a palavra, né? Jesus não falou? Vós estáis limpo pela palavra. E ele orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus, ele vai usando instrumentos e vai nos santificando, nos santificando. Então essa é a primeira vertente da santificação, é quando Deus toma a iniciativa e começa, e starta o processo da santificação em nós. Mas não para aí não. E é aí que eu quero me deter com você. Existe a segunda vertente da santificação. Coloca para nós aí, Naná. Santificação do homem para Deus. É tua decisão, tua iniciativa. Fala aí para a pessoa que está perto de você. É você que tem que decidir. Verdade. Sabe uma coisa que eu acho linda em Deus? Que nós não somos obrigados a nada. Ele nos adverte, ele nos orienta, ele até nos ordena, sim, mas somos nós que vamos escolher se queremos ou não. Então ele starta a santificação e ele diz, vem, se santifica, vamos lá, eu já te dei poder, já te dei condição para fazer, faz a tua parte agora. Você está disposto a fazer a tua parte, querido? A desejar, a tomar iniciativas, nós vamos ver aqui, amém? Então a santificação é quando eu me santifico para Deus. Você está preparado para se santificar para Deus? Nós é que decidimos isso. Veja, não é um anjo que vai falar para a gente, vai puxar o nosso braço, vai dizer, vem, santifica. Não é Deus que vai me obrigar, não. Eu vou decidir. É uma decisão de andar,
de acordo com a vontade de Deus. Você deseja isso? Aleluia! Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus, capítulo 12. Vamos lá ver? É uma decisão. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você quer estar com Ele naquele grande dia? É necessário que você siga o processo que Ele já startou na tua vida. Santificação. Ele já te salvou. E agora Ele quer que você se santifique porque Ele já te deu poder para isso. Você crê nisso? Ele já te deu capacidade para isso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. 1 Pedro 1, de 14 a 16. Amém? Nós lemos 2, agora vamos ler 3. Vamos lá, diz assim, ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está dando uma ordem para que nós sigamos esse processo, porque Ele já nos capacitou a seguirmos por esse caminho. Você crê nisso? Deus não nos manda fazer nada que nós não possamos fazer. Você sabe disso? Tudo Deus te capacita primeiro. E aí Ele diz, vai, segue, anda aí nesse caminho. Eu já te salvei. Eu startei o processo de santificação. Já botei o Espírito Santo dentro de você. Agora é contigo. Vamos lá, eu vou te ajudar e você precisa tomar atitudes, se esforçar, andar comigo para que você se santifique todo dia. E santificação não é 100% perfeição. Santificação é 100% empenhado em fazer a vontade de Deus. Eu posso ouvir aleluia. Você deseja isso para a sua vida? Existe um equilíbrio entre essas duas vertentes. Deus inicia a santificação em mim e eu desejo me santificar. Tem que estar em equilíbrio. Não dá para colocar toda a responsabilidade em Deus. Ah, Deus que vai me santificar, não preciso fazer nada, que nada. Deus já me santificou. E também não posso achar, eu tenho que ser perfeito, Superman. Não. Existe um equilíbrio. Deus starta o processo e eu ando nele com a graça e a ajuda do Espírito Santo. Você deseja isso? O Espírito Santo é o nosso ajudador. É Ele que vai nos ajudar. Você crê nisso? Aleluia! Deus deseja que andemos no processo da santificação, deixando aquilo que não agrada a Deus e andando naquilo que agrada ao Senhor. Você quer isso para a sua vida? Nós vamos ver hoje somente 2 tópicos. Só tem 2 tópicos aqui. Vamos falar de 2 evidências de que nós estamos nos santificando para Deus. Você quer ver isso? Como é que você sabe que você está em santificação? É claro que nós sabemos, né? Agora, existem evidências que nos fazem perceber isso na nossa vida. Como é que nós percebemos? Quais são as evidências que mostram que nós estamos nos santificando para Deus? Deus deseja nos santificar. E aí, será que nós temos feito isso? Será que nós temos andado com Deus de verdade? Será que eu tenho escolhido a vontade de Deus ao invés da minha? Será que eu tenho escolhido fazer aquilo que Deus faria ao invés da minha própria vontade e arrogância? Isso é santificação. É quando andamos com Deus. Vamos ver isso. Escute isso aí. Fique ligado aí. São só 2 tópicos e a gente encerra essa lição. Convido você. Vamos comigo? Vamos lá, Naná. Atitudes, evidências que nós estamos realmente nos santificando para Deus. Vamos ver? Evidências de que estamos nos santificando para Deus. Primeira, coloca aí para mim, Naná. Primeira evidência, atitudes com base no fruto do Espírito. Vamos dizer juntos? Atitudes com base no fruto do Espírito. Fruto do Espírito? Ué, eu pensei que eram os dons do Espírito, era o poder do Espírito Santo. Quero te dizer que a santificação, a evidência da santificação não está nos dons, mas está no fruto. Fruto tem a ver com caráter amadurecido. Dons tem a ver com uma disponibilidade de Deus para utilizar em favor da igreja. São coisas diferentes. Escute isso. A Bíblia diz que Deus distribui dons não para nos santificar. Não.
E nem os dons em nós vão evidenciar que nós estamos nos santificando. A Bíblia diz que Deus distribui os dons para a edificação do corpo de Cristo, para o que for útil. Então há uma finalidade na distribuição dos dons. Então não tem nada a ver com santificação. Mas a Bíblia diz que santificação tem a ver com amadurecimento de caráter. E amadurecimento de caráter é o fruto do Espírito amadurecido dentro de nós. Eu posso ouvir aleluia? Você está pronto? Está disposto, querido? Está disposto a praticar o fruto? Talvez você já tenha ouvido várias vezes sobre o fruto. Quero perguntar para você, você está praticando o que você já ouviu várias vezes? Então nunca é demais ouvir. É importante entender que quando eu sou salvo, alcançado por aquele ato de Deus, que é a salvação, e que Deus startou na minha vida, o processo de santificação, meu amado, Deus quer amadurecer o fruto nas nossas vidas e Ele espera que nós tenhamos atitudes com base nesse fruto. Você está preparado? Vamos ver isso? Vamos recapitular o fruto. Você já conhece esse versículo de cor, mas eu quero trazer novamente esse conceito e eu sei que a palavra se renova. E cada vez que nós falamos, Deus traz uma revelação diferente. Vamos ver isso? Ó. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E eu vou explicar cada pedacinho do fruto. Escute, a Bíblia não diz que Deus nos deu os frutos do Espírito. A Bíblia diz que Deus nos colocou o fruto do Espírito. Então é tudo junto. Esse fruto ele é composto de 9 partes. Eu preciso das 9 partes. E preciso amadurecer nas 9 para eu andar em santificação diante de Deus. Você está pronto? O Senhor vai colocar situações na sua frente para que você tenha oportunidade de exercitar o fruto do Espírito. Você pode dizer amém. Às vezes, Senhor, me santifica, me santifica. Estou lá pedindo, aí Deus começa a abrir umas situações. Enxerga que Deus quer amadurecer o fruto em você. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus. Olha só. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que ele fala no 23. Contra estas coisas não há lei. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, meu querido? Não tem lei da carne que se coloque em oposição e que vença o fruto do Espírito. Quando você pede ao Senhor, recebe de Deus poder do Espírito Santo para colocar em prática a sua vida de santificação com atitudes baseadas no fruto, a Bíblia garante que não há lei contra isso. Você vai vencer. As resistências vão se quebrar quando você exercita o fruto do Espírito. Você está pronto? O amor. Querido, sabe que esse amor que a Bíblia está falando aqui é o amor sem condição. Eu só vou amar o fulano se ele vier falar comigo. Senão eu não amo, não quero nem saber, eu não estou nem... Não. A Bíblia está falando do amor incondicional. Ame, independente de receber alguma coisa em troca. Você está pronto para isso? A amar alguém, independente do que você pode receber desse alguém. É o que a Bíblia quer, que nós expressemos isso em atitude. O amor do fruto não é um amor para mandar coraçãozinho. Esse amor, a gente nem sabe se ele é verdadeiro, né? Mas o amor do fruto é o amor expresso em atitudes. Aleluia. Tem atitude de amor. Olhe para o lado, observe, cheque, veja a necessidade do seu irmão. O amor tira os nossos olhos de nós mesmos e nos faz olhar para os outros, para abençoá-los e não para julgá-los. Isso é amor. Está preparado? Santificação é a atitude com base no amor, com base no fruto do Espírito. A Bíblia fala sobre gozo. Eu já falei aqui na escola bíblica, mas eu quero repetir. Sabe o que é gozo? Satisfação, gratidão. Há pessoas extremamente ingratas e de tudo reclamam. Eu quero dizer a você que Deus espera que você cresça em santificação, exercendo gozo, satisfação. Senhor, graças te dou. Senhor, obrigada.
O Senhor tem me atendido, o Senhor tem estado comigo. E mesmo que eu esteja com dificuldades, graças te dou, porque o Senhor conhece todas as coisas. E na hora certa, escuta, Deus vai fazer, eu creio nisso, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, paz. Sabe o que é paz, querido? Isso aqui é um exemplo de santificação. A nossa atitude tem que ser baseada em paz. Sabe o que é? A ausência de conflito. Foram mexer lá com você? Foram cutucar você para você se exasperar? Você tenha o fruto, você tem paz. Então você abençoa ao invés de você amaldiçoar e falar mal do mesmo jeito. Amém? Isso é santificação. Você tem essa evidência em você, que ao invés de você ceder à provocação, você a resiste com paz. Já experimentou isso? Resistir com paz. Eu me lembro aqui da figura dos exércitos no passado, né? Que um exército ia atacar outro. E o outro exército, quando não queria conflito, ele fazia o quê? Levantava uma bandeira branca, né? Paz. Ele pedia paz. Que quando as pessoas vierem nos ofender, vierem nos atacar, nós possamos levantar a bandeira do fruto do Espírito, chamado paz. Você deseja isso? Santificação é isso. Porque às vezes a gente aparenta que está em paz com todo mundo, mas pisa no pé para tu ver o que acontece. Tem pessoas que não aguentam. E nós precisamos pedir a Deus que trabalhe em nós para que possamos exercer essa parte do fruto, que é a ausência de conflito. É paz. Olha a outra, a quarta parte do fruto. Longanimidade. Olha, longanimidade, você deve saber, é paciência. Eu quero trazer um aspecto da longanimidade aqui. Paciência com os outros. Ei, vem cá. Você está tendo paciência com teu irmão? Já pensou nisso? Muitas vezes nós não temos paciência. Explodimos. Atitude com base na paciência. Isso é santificação. Ao invés de a gente explodir como um vulcão, a gente pede a Deus graça e a gente age com paciência. Escute, isso não é perfeição, é estar 100% empenhado em fazer a vontade de Deus. Então até vem a vontade de explodir, mas você vai ao Senhor e diz: Deus, eu quero ter paciência nessa situação, e o Espírito Santo te capacita. Você crê nisso? Então você não é perfeito, mas você é empenhado, e Deus vê isso e te dá força e poder para agir assim. Você crê? Amém? Isso é santificação. Paciência com os outros. Paciência nas lutas, nas situações. Muitas vezes nós somos muito impacientes. Escute o que eu vou dizer. E muitas vezes nós perdemos a bênção da santificação na nossa vida porque nós não agimos com paciência. Nós colocamos a nossa decisão na frente da de Deus. Espera a Deus. Lembra o salmista? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Existe aí uma teoria que a gente não tem que esperar com paciência sem fazer nada. A gente tem que tomar uma atitude. Vou discordar. A gente tem que esperar o comando de Deus para agir. Amém? Nós precisamos esperar Deus, porque normalmente, quando nós desafiamos e passamos na frente, a gente perde a bênção do fruto e a gente escangalha tudo. A verdade é essa. Então nós precisamos esperar Deus. Quinta característica do fruto, benignidade. Você sabe benignidade? Quero trazer esse aspecto para você. Benignidade é tratar o outro bem sem segundas intenções. Isso é santificação. Eu trato você bem, não porque você tem muito dinheiro e você pode me abençoar. Não, mas simplesmente porque eu estou em santificação e a minha atitude está com base na benignidade. Você está preparado? A ser benigno, a tratar o outro bem, sem segundas intenções, sem querer explorar o outro. Né? Eu vou tratar bem para eu poder ter algum benefício. Não. Eu vou tratar bem porque eu estou em santificação. E então a minha vida está baseada numa atitude do fruto do Espírito e do pedaço da benignidade. Olha outro pedacinho do fruto. Bondade. Desejar e fazer o que é bom. Não há maldade em você. Não há vingança em você, mas há bondade em você. Eu posso ouvir amém. Isso é santificação. Quando eu percebo essas características nas minhas atitudes, isso significa que eu estou me santificando. Então veja, não é o reteté que mostra que eu estou me santificando, porque o poder Deus vai derramar para o que for útil no meio da igreja, e Deus usa quem Ele quer. Mas o fruto do Espírito é para aqueles que desejam, buscam a Deus,
andam no processo de santificação. Então Deus te amadurece e você cresce na presença de Deus. Aleluia! Olha outra característica do fruto: fé. E essa fé aqui, já falei, não é para fazer milagres. É a fé da fidelidade, da constância. Como está a sua constância? Santificação é constância diante de Deus. É fidelidade diante de Deus. É manter-se diante dele. Aguardar nele. Estar crendo nele. Firmado nele. Constantemente nele, né? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Aí não tem santificação, né? Mas a santificação é manter-se em Cristo. Suas atitudes são com base na fidelidade. E a sua fidelidade não só em relação a Deus, porque muitas vezes nós achamos que santificação tem a ver só com Deus. Não é só com Deus. Essa fidelidade também em relação às pessoas, a você ser constante, a você estar ali, a você ser um amparo, ser um ajudador. Isso é fidelidade, a estar presente, a estar junto. Outra característica do fruto: mansidão. Sabe o que é mansidão? Não provocar contenda. Ser manso, você não provoca. Você é manso, você deixa, né? Tem gente que é impressionante. Nas atitudes, começa uma guerra. Só fala um negócio que não vigiou e começa uma guerra. O grande desafio é se santificar e amadurecer essa parte do fruto, que é não provocar a contenda, é ser manso. Amém? Não provoque. Não mostre que você é valente. Mostre que você é santo, que você é manso. Quando nós mostramos mansidão, a Bíblia diz que é bem melhor do que o valente. Nós vamos trazer muito mais benefícios quando nós somos mansos do que quando nós somos valentes. E a última característica do fruto: temperança. É domínio próprio, moderação, equilíbrio. Nem lá e nem cá, mas equilibrado. Tudo equilibrado. Olha o que a Bíblia diz, como é que nós temos que encher as nossas atitudes para evidenciar o fruto. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Colossenses 3, de 12 a 15, diz assim, ó: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, olha o fruto aqui, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Veja o fruto, revestir é vestir de novo, é se fortalecer ainda mais naquela característica. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha o gozo aí. Seja agradecido. Então aqui Colossenses repete o fruto do Espírito de outro jeito, mas é o fruto. Então nós precisamos, para evidenciar a santificação em nós, termos atitudes com base no fruto do Espírito. Você deseja isso? Olha o que eu vou lhe dizer, escute isso. Deus já te capacitou para isso. Tome a sua atitude e você vai ver o poder de Deus na sua vida, amadurecendo nesse processo de santificação, o fruto do Espírito na sua vida. Aleluia. Que Deus nos ajude. Nós precisamos do fruto. Sem o fruto, nós ficamos carnalizados. Ficamos completamente carnais e é terrível. Um crente carnal é complicado de lidar, mas um crente que tem atitudes baseadas no fruto é alguém amadurecido e santificado no processo de santificação. Você deseja para você. É isso que Deus quer. E a segunda e última, e eu vou terminar essa aula, a segunda e última evidência de que nós estamos nos santificando é a vitória sobre os desejos do velho homem. Vamos falar junto? Põe aí, Naná. A vitória sobre os desejos do velho homem. Você tem vencido. O Espírito Santo está em você. Quero te dizer isso para que você vença. Você não anda sozinho. Nesse processo, nessa jornada de santificação, você não está sozinho lá, sozinho, correndo, você mesmo fazendo tudo. Não, não, não. Você se empenha e o Espírito Santo te capacita. Você se empenha e ele te capacita. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Então, a vitória. Você tem vencido os desejos do velho homem. Eu tenho tido muita dificuldade de vencer. Busque ao Senhor e peça poder para se santificar. E à medida que você vai fazer isso, o Espírito Santo vai te revestir de poder e você vai vencer
os desejos do velho homem. Olha como é sério isso aqui. A Bíblia fala aqui em Efésios, vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 32. É um texto grande, mas eu vou explicando ele. Vamos lá? Nós já estamos terminando aqui, ó. Efésios, capítulo 4, do 22 ao 32. Diz assim a palavra de Deus, ó. Que quanto ao trato passado, tá falando do velho homem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então ele está falando, olha, sabe, antes de vocês passarem pela primeira fase, que foi a salvação, vocês eram velhos. Vocês eram velhos homens. E esse velho homem, ele se corrompia pelo desejo da carne, pelo desejo do engano. Mas agora que vocês já são salvos e já estão no processo de santificação, aí ele fala no 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o Espírito Santo nos ajudando. Versículo 25, aí ele ensina aqui como que nós precisamos, como é que se evidencia que a gente está vencendo o velho homem. Vamos ver isso? Versículo 25, pelo que deixai o quê? A mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alô, querido, nós precisamos ser verdadeiros. Eu posso ouvir amém? Fale a verdade. Mesmo que ela prejudique você, Deus vai te livrar. Fale a verdade. Porque você é uma nova criatura. Você está em santificação. Deus deseja que você evidencie através da palavra de verdade. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Temos que vigiar. Cuidado com as explosões da ira. Cuidado com as explosões da cólera. Peça ao Senhor para lhe controlar. Peça ao Senhor para lhe transformar. Peça ao Senhor para lhe amadurecer no fruto. Para que você siga na santificação, vencendo a sua carne e vencendo o diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Está preparado para isso? A não ficar resmungando, falando mal do outro, só trazendo problema, só falando maldição, e ao invés disso abrir a sua boca para dar graças, para dizer o que Deus pode fazer, para falar que Deus está com a sua mão na mão, com a sua vida nas mãos dele, para dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Está preparado, querido? Aleluia. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de dentre vós. É isso que Deus quer. Ele te deu poder para vencer o nervosismo, para vencer as brigas, para vencer as gritarias, para vencer todo o mal. E te santifica na tua jornada. Você crê nisso? Olha o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos revista com o seu poder, para que possamos vencer o velho homem, ter vitória sobre as atitudes do velho homem e encher a nossa vida das atitudes com base no fruto do Espírito. Aleluia! Deus já te capacitou para isso. Você crê nisso, querido? Glória a Deus! Isso não tem nada a ver com ser 100% perfeito. Tem a ver com ser 100% empenhado em fazer a vontade de Deus. E se você errar, imediatamente peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Então Jesus vem e te perdoa e você prossegue na sua jornada de santificação. Escute isso, você foi alcançado por Cristo, você foi salvo. Na sua vida, você está numa jornada, e essa jornada é de santificação. Busque ao Senhor, peça o poder do Espírito Santo para a sua vida, e Ele vai revestir você e amadurecer em você o fruto do Espírito, para que nas suas relações com seus irmãos, com seus familiares, você espelhe a glória de Deus na sua vida, a santificação na sua vida, através do fruto do Espírito. Você está pronto? Aleluia! Então o fruto é muito mais profundo do que simplesmente eu dizer para você I love you. O fruto é uma expressão de Deus na minha vida
nas atitudes do meu dia a dia. Você está preparado. E se você me disser assim, não estou, o Espírito Santo te prepara. Busque a Ele. Tome a atitude de buscá-lo. Seja 100% empenhado em agradar a Deus. E a santificação vai fazer parte da sua vida. E nós vamos crescer juntos até aquele grande dia, onde seremos glorificados. E a santificação vai ser completa em nós. E a Bíblia diz que nós alcançaremos a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. E esse é o trabalho de Deus, nos conformar à imagem de Cristo naquele grande dia. Enquanto estivermos aqui, Deus vai trabalhando para nos conformar à imagem do seu Filho. À medida que vamos buscando a Deus, vamos amadurecendo e vamos ficando mais parecidos com Cristo. Até aquele grande dia, quando estivermos diante dele, e ali a obra estará completa e nós estaremos com a imagem de Deus completamente restaurada em nós, através do grande trabalho que Jesus fez. A Bíblia diz que o Senhor olhará, verá o trabalho que ele fez e ficará satisfeito. Você crê nisso? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te amadureça e que eu e você possamos crescer juntos na santificação, 100% empenhados em fazer a vontade do nosso amado Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.